A oração é mais do que um pedido, é um mandamento. Jesus não apenas orava, mas ensinava que a oração deve ser constante e ininterrupta. Agora veja que bonito, Jesus ele traz os discípulos para orar com ele. Porque hoje o evangelho tinha vezes que Jesus rezava sem a presença dos discípulos, mas agora aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus quer que você reze com ele. Amém? E que bonito foi esses 40 dias nós rezando com ele, diante do Santíssimo Sacramento. Jesus quer que você reze com ele. E ali naquele silêncio, naquela oração, é como se fosse o mestre modelando os seus discípulos. Como é que Cristo modela os seus discípulos? Não só falando, mas rezando. Como é que eu me torno um verdadeiro cristão? Não só lendo, não só estudando, não só agindo com a mente, mas oração. Então Jesus, ele ensinava os discípulos, mas não parava nisto. Jesus ensinava o mais importante para eles: vocês vão precisar orar. E eles ficavam olhando para Jesus, como Jesus orava. E olhando Jesus, eles iam aprendendo pouco a pouco o que era orar. Até aquele momento que eles mesmos pedem para Jesus, perguntam para Jesus: ensina-nos a orar. Portanto, Jesus orando com os discípulos, era Jesus modelando o coração dos discípulos na oração. Você vai se tornar o que Deus quer de você se você se tornar uma pessoa de oração. Eu, Frei Gilson, serei o padre que Deus quer se eu oro. Deu para entender, sim ou não? Você vai ser uma mãe do jeito que Deus quer se você ora. Você vai ser um pai do jeito que Deus quer se você ora. É assim que Deus nos modela. Então, antes de ensinar, Jesus orava. Antes de fazer milagres, Jesus orava. Antes de escolher os seus 12 discípulos, Jesus orava. Antes de tomar decisões, Jesus orava. E a gente muitas vezes é assim: primeiro trabalho, primeiro não sei o que. Se sobrar tempo, a gente reza. O que essas madrugadas nos ensinaram é de quão bom é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Sim ou não? O seu dia é diferente, sim ou não? Antes de trabalhar, orar. Antes de tomar uma decisão, orar. Os discípulos estavam com ele. Então, esse estar com ele não é só simplesmente sentado ao lado dele, mexendo em alguma coisa. É estar com ele aprendendo a orar, estar com ele na intimidade, estar com ele sendo modelado por ele, sendo ensinado por ele. Quando Jesus reza, não é mera formalidade, é intimidade. Jesus ora porque Ele assumiu em tudo a nossa condição, ora para nos dar o exemplo, se retira para nos mostrar o valor do recolhimento. Jesus ali chama seus discípulos para orar, porque em breve ele fará uma pergunta importante.
E essa pergunta só será respondida do jeito correto em espírito de oração. Existem perguntas que só conseguiremos dar respostas mediante a oração. Quem não reza só emite opinião. Quem não reza só fala o que está na sua cabeça. Quem não reza não está pronto para receber revelação. Quem não reza não vai escutar o que Deus quer falar. Jesus está prestes a fazer uma pergunta essencial. E como é que Jesus prepara os discípulos para uma pergunta essencial? Rezando. Eu já quero dizer para você que Deus, esses tempos que nós ficamos juntos orando, era Deus te preparando para coisas importantes na sua vida. E para coisas importantes na sua vida que virão, Ele te preparou em espírito de oração, para que você estivesse mais preparado e preparada. Deus nos prepara para coisas grandes pela oração. Diga comigo, eu preciso aprender a orar. Você guarde aí em Lucas capítulo 9. Deixa guardadinho aí na sua Bíblia. E vamos para Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Diga comigo, orar sempre. Não está escrito de vez em quando. Já que você repetiu, fala para a pessoa que está do seu lado. Não está escrito de vez em quando. É sempre. Sempre é de segunda a domingo. Se vira. Quem está falando é Frei Gilson ou é Jesus? Se fosse eu, ia dar umas folguinhas para você no meio da semana. Até porque daria para mim mesmo. Mas Jesus falou que é para rezar sempre. Então não é de vez em quando. Não é quando eu quero. Não é quando eu tenho vontade. O texto não está escrito orar quando você tem vontade, orar quando você quer. Não, orar sempre. Sempre é sempre quando vai acontecer que um dia você não quer rezar, vai acontecer um dia que você vai estar doente, vai acontecer um dia atribulado, não importa, orar sempre. E para você deixar claro o que ele está falando, ele ainda diz, sem jamais deixar de fazê-lo. Jamais é. Olha para quem está do seu lado. Jamais. Bota pressão nele, fala jamais. Aí pergunta para ele assim, nem quando eu for para a praia? Diga para ele, meu filho, jamais. Está dando para entender, sim ou não? A oração